Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte aqui do programa Jogo Aberto, onde a gente vai ver ali Renata Fã, Cicinho, Edu, Ronaldo comentando a respeito do Mengão, tá bom? Vão estar trazendo aí as últimas informações, as últimas notícias, inclusive sobre reforços, né? O principal deles, Thiago Almada. Tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui nesse vídeo, mas antes gostaria de pedir a vocês que, por favor, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Flamengo está querendo contratar jogadores e jogadores de qualidade. Thiago Almada está no radar, um atleta que é cobiçadíssimo pelo River Plate, mas que já tem uma proposta na mesa do Mengão. E Lucas Paquetá voltou a falar também. Paquetá, que passou por uma lesão, outra lesão. Quando o momento não é bom, até a sorte deixa de ajudar. Nos últimos 2 jogos, foram 2 tropeços, empates contra São Paulo e Internacional. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 8 pontos. Mas nada de jogar a toalha. A gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. O Flamengo vai contar com retornos importantes para reencontrar o bom futebol e o caminho das vitórias, depois de sofrer com muitas lesões. Agora, o departamento médico está quase vazio. Apenas Luiz Araújo deve seguir como desfalque para a partida contra o Vitória, no próximo domingo, no Maracanã. A comissão técnica trabalha para tê-lo à disposição diante do Cruzeiro, na semana que vem, pela Libertadores. A tendência é que Plata, em fase final de recuperação de uma tendinite no joelho, volte no fim de semana. Léo Pereira e Lucas Paquetá estão completamente liberados. O meia, aliás, não entra em campo há pouco mais de um mês, desde que sofreu uma lesão muscular na coxa, na partida de oitavas de final da Copa do Mundo contra o Japão. Tive o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, é pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Enquanto isso, a diretoria segue no mercado em busca de reforços. O diretor de futebol, José Boto, esteve na Argentina no último fim de semana para tentar fechar a contratação de Thiago Almada. Mas o meia, que pertence ao Atlético de Madrid, prefere atuar no River Plate, enquanto a equipe espanhola dá prioridade a uma negociação com o Flamengo. Nos próximos dias, a novela Almada deve chegar ao capítulo final. As pessoas falam muita porcaria, falam muita coisa que muitas vezes não sabem. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas se vier, de certeza que o Flamengo não vai quebrar. E dizer que o Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora, também nós dizemos ao Almada e ao seu staff que não entramos em leilões, está bem? Comer lagosta ao preço de sardinha não existe. E comer sardinha a pensar que está a comer lagosta também não, tá? É que o que ele quer dizer é que o River Plate quer o Almada quer o River Plate, mas o River não tem dinheiro. Então, o Flamengo tem o dinheiro e quer o jogador que já defendeu o Botafogo. Não sei se está muito afim de defender um rival, se ainda tem essa conexão emocional. Mas fato é que é uma negociação que depende agora do jogador aceitar ou não, Cicinho. Dinheiro tem, time tem. Agora o Almada ele tem que optar pelo melhor para ele, né? Assim, a história que ele escreveu no Botafogo é uma história muito bacana, mas ele tem uma grande oportunidade também de escrever a história dele no Flamengo, porque vai estar com grandes jogadores. Então, assim, o meu pensamento hoje, ele cairia como uma luva nesse time do Flamengo, assim, e ajudaria muito esse time. É verdade, jogador de qualidade. Gente, presta atenção. Sabe o que é melhor do que ver o seu time ganhar? Nesse negócio aqui a mais. Porém, como o clube está numa situação, vai estar numa situação um pouco estranha, tem pressão. Então a torcida está enchendo. Pô, e aí, Boto, vai trazer o cara ou não vai? Tanto que o cara foi lá para a Argentina para tentar resolver. Aí falou, não, você não contrata sardinha como se fosse lagosta, nem lagosta como se fosse sardinha, falou que é um ditado lá de Portugal, dizendo que jogador custa caro. Essa é a situação.
Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que a estratégia Flamengo, Boto pelo Paquetá, que agora ficou mais clara no balanço, ela exige um pouquinho mais de cautela com as próximas contratações, né? A época do Paquetá, como se fosse o clube mais poderoso do mundo, o Boto chegou, eu quero o Paquetá agora, fizeram a cabeça do Paquetá no meio do campeonato. O West Ham lutando contra o rebaixamento, tiveram que pagar muito mais que o valor de mercado pelo Paquetá. Talvez fosse a contratação agora, no meio do ano, quando as competições se definem, pós-Copa, o Paquetá custasse, sei lá, metade do preço. Enfim, já foi feita uma loucura no início do ano. E não existia exatamente um leilão, né? O Flamengo foi decidido a pagar o quanto fosse preciso. O West Ham puxou a corda lá no máximo e conseguiu reaver um investimento que tinha feito lá atrás. Agora... O Arnaldo, tinha uma proposta sim, hein? Tinha uma proposta do Tottenham que era mais alta que a do Flamengo, no mesmo período. É que o jogador não queria ir. Pois é, aí, exatamente, o Flamengo, em tese, superou uma proposta do Tottenham, né? Enfim, pagou 50 milhões de euros. A proposta do Tottenham era mais alta. Bom, enfim, foi uma loucura completa, completamente descabida, mas foi feita. Então, nessa situação, por que não o leilão agora? Porque não dá para toda hora você, como disse o Boto na chegada, ele falou textualmente isso, só 7 jogadores brasileiros foram contratados na história por mais de 20 milhões de euros. O Flamengo contratou 2. Então, existe uma certa cautela para contratar um terceiro. Ainda mais um jogador que não para em lugar algum, que é o caso do Almada, né? Como disse o Rodrigo, ele não tem números de gols e assistências, ele não fica 6 meses em nenhum lugar. Ele está acostumado a leilão. O staff dele está acostumado a leilão. Estão acostumados a leilão. O que eu acho nessa situação, o Flamengo não deveria ter apenas um plano. Se só existe o Almada como opção e não interessa. Por exemplo, o Palmeiras falou que ou era Danilo ou não era ninguém, né? Tá meio claro isso. Ou é o Danilo, esse jogador, ou eu não vou atrás de nenhum outro. Não me parece ser o que o Leonardo Jardim tem falado. Ele tem falado que precisa de um jogador com algumas características que o elenco não tem. E o Flamengo ficou nesse plano há um tempão, tá chegando a eliminatória da Libertadores, o time tá no Brasileiro, e é isso que o Tironi fala, tem uma pressão. Se o Almada não chegar até o jogo contra o Cruzeiro, adianta? Né, para essa temporada, adianta correr? Então, eu acho que a saída do Boto à Argentina é para uma conclusão, se sim ou se não. Não dá para esperar a janela europeia fechar lá em setembro para tomar essa decisão, né? Não dá para esperar que o staff do jogador escolha a melhor proposta. Acho que ficar dependente dessa situação é ruim para o Flamengo. O Flamengo deveria ter outros planos B, plano C, né? Para rapidamente reforçar o elenco se for o caso, se é necessário mesmo, se o Leonardo Jardim tem razão sobre essa lacuna, né? Então, eu acho que o Flamengo pode ter o dinheiro, mas desta vez, me parece, não está querendo ir além do que pode, além do que deve, melhor dizendo. Poder, na verdade, os clubes acham que sempre podem. E parece também que essa contratação só vai fazer sentido se o Flamengo passar ou para o jogo contra o Cruzeiro e se passar pelo Cruzeiro. Vamos supor que o Flamengo caia fora da Libertadores, vai ter só o brasileiro. Será que aí precisa de um jogador desse para terminar esse ano? Tudo bem que é uma contratação para vários anos, mas não sei se é o caso. Diga lá, Rodrigo. Pense grande. Faça a Unifax com o Arnaldo, que se não for para antes do Cruzeiro para agora, não vejo nenhum sentido. E eu acho, inclusive, discordo do Leonardo Jardim com essa prioridade para essa posição do Almada. Acho que o elenco do Flamengo tem outras posições que seriam mais prioritárias. Um jogador para revezar com o Pedro, que até agora não rolou. O Flamengo hoje, até em pontas que antes tinha fartura, hoje quando você tem, por exemplo, um Cebolinha que não joga mais, praticamente, você começa a ter deficiências talvez, e na lateral esquerda, que hoje o Ayrton Lucas vive uma fase muito ruim e o Alexandre não aguenta jogar todos os jogos. Então
Olhando até o elenco do Flamengo, quando você vai buscar 2 ou 3 jogadores, que era o plano inicial, me parece que tinham outras posições muito mais prioritárias do que essa de meia. Porque nessa de meia você tem o Arrascaeta, Paquetá, o próprio Carrascal. Aí fala assim, mas eu quero um jogador de determinadas características para ser reserva, revezar agora. Amigo, pô, não dá para fazer uma adaptação. O próprio Lino jogou ali nessa posição. Então, assim, é muito... Não, que eu preciso de um jogador de 28 milhões de euros para ser reserva do Arrascaeta. Desculpa, acho que tinha outras posições que deveriam ser mais prioritárias. Tem isso também, outro debate que está muito forte na comunidade rubro-negra. Bom, e o debate que está forte na comunidade palmeirense, adivinha? É a questão do STJD que denunciou o Maurício e aí causou toda essa chuva de notas oficiais daqui, dali, esse aqui. E Paquetá, que está de volta ao elenco do Flamengo recuperado de lesão, admitiu ter conversado com o Luiz Henrique e tentado convencer o atacante do Zenit a se juntar a ele no rubro-negro, abre aspas, para Paquetá. Obviamente que eu brinquei sim com o Luiz Henrique sobre uma possível ida ao Flamengo. É um cara que eu admiro muito, um grande atleta, que o clube faça o que tem que fazer e se ele vier, será muito bem-vindo. Tenho contado para vocês que apesar do interesse do Botafogo no Luiz Henrique, a chance de mudança para o clube onde ele fez sucesso na temporada de 2024 é mínima. Dependeria de que o Danilo aceitasse a transferência para o Zenit, numa troca entre Danilo e Luiz Henrique, e o Danilo já deixou bem claro que não tem a intenção de atuar na Rússia. Diante desse cenário, o Botafogo já até retirou o time de campo e o Flamengo está meio que sozinho nessa disputa difícil com o Zenit. O clube russo tem pedido no mínimo 35 milhões de euros. Possibilidade de inclusão do Plata está completamente descartada. O Zenit assegura que não tem interesse em fechar com o atacante equatoriano. Um dos nomes que agradam no elenco do Flamengo ao Zenit é Everton Araújo. Mas aí é o Flamengo quem não pretende se desfazer do seu volante da base. Luiz Henrique pode acabar pintando como um plano B, especialmente diante da dificuldade do Flamengo em fechar com o Almada. O Almada já disse sim à proposta do River Plate, agora o River tenta se acertar com o Atlético de Madrid para que a operação seja concretizada. Antes de finalizar o assunto, só registrar que o Luiz Henrique, que os representantes do Luiz Henrique já fizeram 2 reuniões recentes com o José Boto, executivo de futebol do Flamengo. A primeira delas no Ninho do Urubu, a segunda em Porto Alegre. E você, prefere o Almada ou o Luiz Henrique no Flamengo? Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí algumas informações a respeito de reforços, né, no Mengão. Foi falado ali no Jogo Aberto sobre o Almada. E vimos aí também, por último, uma informação do Nicola falando sobre o Luiz Henrique, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.